Inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado, a linha A, por partido político com representação no Congresso Nacional. A linha B, por organização sindical, entidades de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E aí eu faço questão de, na leitura, enfatizar que apenas a associação é que precisa desse requisito de ser legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. A entidade de classe e a organização sindical, que é uma associação qualificada, não precisa desse requisito de ser legalmente constituído e em funcionamento há pelo menos um ano. Então, aqui temos questão do MPT, 15º, o mandado de segurança pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, desde que em defesa de seus membros ou associados. Correto. Súmula 630, a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Súmula 629, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidades de classe em favor dos associados independe de autorização destes. Interessante decisão do STF. Ela é antiga, de 2011, sobre o mandado de segurança coletivo, mas é bem pertinente. A legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual no mandado de segurança coletivo pressupõe tão somente a existência jurídica, ou seja, o registro no cartório, sendo indiferente estarem ou não os estatutos arquivados e registrados no Ministério do Trabalho, que agora é Ministério da Economia, ok? Porque tinha essa discussão, se essa legitimidade dele era só depois que ele adquirisse a personalidade sindical. Porque a personalidade como pessoa jurídica, ele adquire com o registro nos órgãos competentes, né? E a personalidade sindical era o antigo registro no Ministério do Trabalho, que agora é Ministério da Economia, por meio das secretarias. Não precisa. Ele, sendo personalidade jurídica, registrado no órgão competente, ele já tem a legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletivo. Inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Apresentação das teorias concretista e não concretista que o professor Vitor Cruz esquematiza. Posição não concretista. O judiciário se limita a declarar a mora do legislador. Posição concretista pode ser geral ou individual. A geral, o judiciário, desde já, faz com que o direito possa ser exercido e de forma erga omnes. E posição concretista individual, o judiciário decide de forma inter partes. Pode ser intermediária ou direta. Então, posição concretista individual intermediária, o judiciário assenta um prazo para que o legislativo edite a norma faltante, quando usado foi de 120 dias. Então, teve uma decisão em que se deu esse prazo de 120 dias. E posição concretista individual direta, o judiciário desde logo faz com que a parte pedinte possa exercer o seu direito, geralmente usando-se de analogia a outras normas, que foi o caso da greve dos servidores públicos, né? A Lei 13.300 de 2016 determina como regra a aplicação da corrente concretista individual intermediária. No seu artigo 8º, ela diz que, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição de norma regulamentadora. Aí no artigo 9º diz que a decisão terá eficácia subjetiva, limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora, concretista individual.
O próprio oitavo, que no inciso 1 trata da concretista intermediária, no parágrafo único trata da concretista direta. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1 do caput, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Então, se aplica a intermediária como regra, quando usado 120 dias. Se percebe que o legislativo não fez nada, então pode aplicar a individual direta, que é o uso de analogia. Tá? E o nono fala tanto de uma quanto de outra, que é individual lato sensu. Sobre essa concretista, a teoria concretista individual intermediária, o ruim dela é exatamente porque, se houver a omissão legislativa nesse prazo, nada vai acontecer, né? Salvo se na própria decisão disser que, ante a omissão legislativa, no prazo dado, por exemplo, 120 dias, aplicar-se-á, então, a concretista direta, porque aí você deu o prazo. Eu li em algum lugar que o ideal era que a decisão ela viesse, quando trata-se da teoria concretista individual, ela fizesse um axioma entre essas duas teorias, a teoria concretista individual indireta, concomitante, ou melhor, a teoria concretista individual intermediária, concomitante com a teoria concretista individual direta. Ou seja, a priori, seria o seguinte: uma vez consagrada a omissão legislativa, o STF aplicaria a teoria concretista individual intermediária, notificando o Congresso para que tomasse a providência no caso de 120 dias, por exemplo, e, em continuidade de sua omissão, passar-se-ia de imediato a aplicação da teoria concretista individual direta, né, já que utiliza a analogia, para não ficar aquela situação em concreto à míngua de ter aquele direito individual tolhido, né? Porque na concretista geral, essa é diferente. Como ele é geral, via de regra, ele não utiliza essa questão de ser intermediária ou direta. Quando é geral, geralmente ele dá aplicabilidade. Né? Isso como foi a questão da lei de greve, ok? Para servidores públicos, que aí utiliza-se também analogicamente a lei privada. No sétimo, questão 14, a assertiva diz: conforme dispõe a literalidade da Constituição, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania, cidadania e aos direitos sociais. E aí está errado porque não fala em direitos sociais, né? Essa era exatamente isso que eu ia dizer. Opa, acresceu algo a mais aí, que é só nacionalidade, soberania e cidadania. Segundo a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, a decisão prolatada em sede de mandado de injunção terá efeito erga omnes e constitutivos, no sentido de notificar a autoridade responsável pela omissão, concedendo-lhe prazo para sanar a lacuna e, ao mesmo tempo, reconhecendo o caráter concretista individual. Essa foi na 17ª, questão 14, também dada como incorreta. Ele tem efeito erga omnes. Opa, se ele tem efeito erga omnes, é a teoria concreta geral. E lá embaixo na questão ele falou que seria teoria concretista individual. Não é. Teoria concretista individual jamais vai ter efeito erga omnes. Ela vai ter efeito naquele caso concreto. E aí precisa analisar se ela seria individual direta ou individual intermediária. Segundo a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, a decisão prolatada em
sede de mandado de injunção terá efeito erga omnes e constitutivos, no sentido de reconhecer o caráter concretista, até que a autoridade legisle sobre a matéria, a qual deverá seguir os regramentos básicos estabelecidos pela excelsa Corte Brasileira. Aí aqui é mais fácil da gente ver o erro, porque o STF não vai dizer para o legislativo o que fazer. STF, no máximo, oficial legislativo, informando que existe a omissão. Mas ele não vai dizer faça, até porque seria interferência de poderes, né? Tema 1038. A Constituição não prevê adicional noturno aos militares estaduais ou distritais, polícia e bombeiros, né? Mandado de injunção será cabível para que se apliquem aos militares estaduais as normas que regulamentam o adicional noturno dos servidores públicos civis, desde que o direito a tal parcela remuneratória esteja expressamente previsto na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal. Lembrando que os estados têm uma Constituição, o Distrito Federal tem uma lei orgânica igual aos municípios, embora ele tenha competências estaduais também. Para enfatizar a aplicabilidade da teoria concretista geral no caso de greve, que foi o julgamento pelo STF dos mandados de injunções 660, 708 e 712, pelo meio dos quais declarou-se a omissão legislativa e determinou-se, no que couber, a lei de greve vigente no setor privado, 7783/89, aos servidores públicos. Vale dizer, a aplicação da lei não se restringiu aos impetrantes, mas para todo funcionalismo público. Assim, pode-se afirmar que o STF, neste julgado, cuidado, consagrou a teoria concretista geral. Aumentando a polêmica em torno do assunto, a Lei 13.300 de 2016 determina como regra a aplicação da teoria concretista individual e intermediária. Ela determina como regra, mas nada obsta que haja aquela fusão que eu te disse que seria o ideal. A lei concretista individual intermediária e, ante a continuidade da omissão legislativa, porque o STF não pode obrigar o legislativo a criar determinada lei, aplicar-se-ia a lei concretista individual direta. Inciso 72. Conceder-se-á habeas data. A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Lembrando que o objetivo do habeas data, segundo o artigo 7º da Lei 9507, é conhecer, retificar ou complementar informação pessoal. Trata de um direito específico à informação. Não se confunde com o direito de obter certidões, no qual cabe o mandado de segurança. Está previsto no 319 a 322 do Código de Processo Civil e uma lei específica, que é a 9507. Viúva ou herdeiros podem entrar? Sim, depois da morte da pessoa, né? Então, por uma questão de direitos personalíssimos que interessem à imagem, ao nome da pessoa, viúva ou herdeiros podem entrar ou seguir com o processo com habeas data. É importante a ideia de caráter público, que se aplica não só a entidades públicas, mas também privadas que tenham banco de dados com caráter público. Possibilidade de, por exemplo, em face do Serasa, que é um banco de dados com informações de caráter público. A 2 do STJ, não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Algumas situações interessantes: concurso da magistratura, quando o candidato tem nomeação impedida em razão das informações colhidas sobre sua pessoa na parte de investigação da vida social da pessoa, né?
O Tribunal de Justiça de Minas já tem decisão determinando que não cabe habeas data. Já o doutrinador Dalmo Dallari defende que caberia sim, porque essa informação de vida social que o tribunal colhe para o concurso da magistratura teria caráter público. E se cabe condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. O Arnold Valdes defende que não, doutrinador, né? Mas existe jurisprudência decidindo que sim, que a gratuidade é quanto às custas, não quanto a honorários sucumbenciais. Que tu disseste que a família pode impetrar, no caso, depois que quando a pessoa morre ou dá continuidade, tem exatamente esse julgado de 2010, que o habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois nos termos do inciso 72 do artigo 5º da Constituição, sua impetração deve ter por objetivo assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Só que, se a pessoa do impetrante não mais existe, né, no plano terrestre, a família pode fazê-lo. Okay? A tese de repercussão geral, tema 582, ainda sobre a habeas data, que diz assim, habeas data é ação, remédio constitucional à disposição dos cidadãos para que possam implementar direitos subjetivos, veja que é a pessoa do impetrante, obstaculizados, alcançáveis por meio de acesso à informação e à transmissão de dados. Os legitimados ativos para a propósito da ação são pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras. Em relação aos contribuintes, é assegurado o direito de conhecer informações que lhes digam respeito em bancos de dados públicos ou de caráter privados, geridos por pessoas privadas, em razão da necessidade de preservar seu nome, planejamento empresarial, estratégia de investimento e, em especial, a recuperação de tributos pagos indevidamente, dentre outras. E quando a gente vê aqui, pessoas privadas em bancos de dados de caráter público ou privado, em bancos de dados privados de caráter público, o que é que acontece? É quando entra aquela questão do Serasa, porque em que pese ser privado, mas ele tem caráter público. Por isso que está crescendo muito essa corrente dizendo que é passível. A Corte aduziu que as informações físicas relativas ao próprio contribuinte, se sigilosas, devem ser protegidas da sociedade em geral, mas não dela própria. Ok? A lei de informação, a lei de acesso à informação, que é a LAI, número 12.527, de 2011, destina-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação, conforme os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição, tendo como diretriz fundamental a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Proteção do direito fundamental à informação sobre si. Se for apenas pedir a certidão, ratificando aquilo que a gente estudou, quando já se tem conhecimento da informação, a negativa e justificada da administração configura ato ilegal, ensejando, portanto, a impetração do mandado de segurança e não do habeas data. Okay? Eu tenho uma questão que foi para juiz do trabalho, que diz assim, é cabível a utilização do habeas data para a obtenção de vista de processo administrativo, na medida em que tal ação constitucional visa assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Isso aqui, vista de processo administrativo, comporta mandado de segurança e não habeas data, ok? Utilizando essa questão de que vista em processo administrativo é cabível MS, diz assim, isso foi um agravo regimental, em habeas data 90 do Distrito Federal. Pedido de vista em processo administrativo, inidoneidade do meio, habeas data. O habeas data, previsto no artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal, tem como finalidade assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou banco de dados e ensejar sua retificação ou para possibilitar a anotação de explicações nos afastamentos do interessado, nos termos do artigo 7º, inciso 3º da Lei 9.507/97.
A ação de habeas data visa a proteção da privacidade do indivíduo contra o abuso do registro ou revelação de dados pessoais ou equivocados. Portanto, o habeas data não se revela meio idôneo para se obter vista de processo administrativo, que comporta, portanto, a impetração do remédio jurídico mandado de segurança. Também tem aqui dizendo que é inadequado para sustar publicação em matéria de sítio eletrônico, né? E aí o artigo 23 da Lei de Acesso à Informação diz: são considerados imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 1. Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. 2. Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. 3. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. 4. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. 5. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. 6. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa ou desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. 7. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou 8. Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Acaba sendo um rol amplo, mas é importante estar caracterizado aqui para dizer que é segurança do Estado ou da sociedade, né? Senão não pode. Remédios jurídicos, habeas corpus, Constituição de 81, habeas data e mandado de injunção, 1988, ação popular, que a gente vai estudar agora, 1946, a Constituição. O mandado de segurança foi o artigo 33 da Constituição de 1934. Como sucessor da ação sumária especial e sob a tríplice influência da doutrina brasileira do habeas corpus, da teoria da posse dos direitos pessoais e de certos institutos existentes no direito estrangeiro, com o amparo mexicano. Tem um artigo chamado As Origens do Mandado de Segurança, do professor Arnold Walt, que ele escreve bastante sobre esses remédios constitucionais, né? Acessível na internet, é só baixar.